paz de Cristo a toda a igreja. É a paz de Cristo ou graça e paz? É o quê? Hoje eu estava com o filho do missionário, estava na rádio, talvez algum de vocês assistiram. E na verdade ele começou a brincar comigo sobre a questão do termo, né, que o carioca usa. E aí ele falou, a paz do Senhor. Eu vou falar o quê? Filho do homem, né? Então a paz do Senhor. Mas eu falei assim, eu posso dar cumprimentação lá do Rio? Graça e paz! Quem me acompanha na internet sabe que esse paz, ele vai paz. Porque é realmente isso que nós temos que ter sobre as nossas vidas. A ministra de louvor, quando ela estava falando ali, que ela entende o alfa e entende o quê? O ômega. Ela entende que toda a situação que ela passou, simplesmente tudo isso é para a honra e glória do Senhor. E o último louvor que ela estava cantando um louvor que tem muito a ver, aqui quem gosta de Bíblia, muito a ver com a parte permissiva de Deus. Pastor, a parte permissiva é porque existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Então é permissiva dele. Mas tudo aquilo que é permissiva dele, na realidade, tem um porquê sobre as nossas vidas. O grande problema é que a igreja nos dias de hoje, principalmente mediante a pandemia que estamos passando, existem pessoas que pensam que o mundo vai acabar. No início da pandemia, eu estava escrevendo para algumas revistas, tanto dentro do país e fora do país. Eu estava em várias rádios falando que tantos crentes em Cristo Jesus estavam pensando que era o final dos tempos. Eu falei, gente, vamos ler Bíblia. Vamos ler Bíblia porque tudo está na Bíblia. Deus não perdeu o controle, vontade permissiva, Ele não perdeu o controle. Nós estamos numa quarta-feira de uma campanha. E eu tenho a certeza, quando nós estávamos no carro, estava eu hoje, pastor Marcos Ferreira e pastor Samuel Marcotto, que é o diretor dos jovens, né, a nível São Paulo. E quando a gente estava ali, aí eu falei assim, o Senhor falou algo comigo. E o Senhor estava falando comigo, me dando uma mensagem. Quando eu chegar no Rio, essa mensagem vai desenrolar. Mas o tema era pegar você por dentro. O que está acontecendo nos dias de hoje é que a gente precisa ser desta forma, ser virado ao contrário. O reverendo que aqui está, toda a membresia da igreja aqui está. Porque nós ficamos tão desesperados pelos momentos que estamos vivendo e a gente não vai entender ou compreender que nada saiu do controle de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim, nada saiu do controle de Deus. Mas às vezes as diversidades são tantas, porque nós estamos mediante uma vida que é uma selva de pedra. Estamos vivendo numa selva de pedra. Estamos vivendo em plena uma crise, que essa crise a qual nós estamos vivendo, ela não é nem mais uma crise de um vírus, é uma crise política. Quando nós vamos olhar ao país, a nação, a qual rege a economia dentro do país, nós vamos ver que também lá há corrupção dentro da questão da votação. E aí, por onde eu tenho passado no Brasil e fora do Brasil, eu tenho às vezes mencionado, principalmente no Brasil, onde a igreja tem que estar atenta àquilo que está acontecendo. E aí, quando nós estávamos na eleição do presidente dos Estados Unidos, por algumas igrejas onde eu passei, eu fiz alguma pergunta, você está entendendo o que está acontecendo nos Estados Unidos? E a igreja muitas das vezes estava apática. Porque muitas das vezes a igreja está preocupada com o seu eu. A igreja não está preocupada em se doar. Existe muito nos dias de hoje que tem o entendimento de cultuar o Senhor na grande assembleia de uma forma muito errada. Pastor, como assim? Porque existe muitos que vêm para a presença do Senhor, para a casa do Senhor para poder pedir. E na realidade a gente vem para a casa do Senhor para poder entregar. Quando a igreja do Cristo vivo entender que nós estamos juntos na grande assembleia para poder entregar, a gente vai entender muito mais que ele não perdeu o controle da noiva dele, porque um dia a noiva dele vai encontrar com o Cordeiro Pascual, a qual tirou o pecado do mundo. Eu quero aqui glorificar o Senhor, porque esta obra que se chama a Igreja o Brasil para Cristo tem me abençoado já há alguns anos,
E quando eu voltava para minha terra natal, Rio de Janeiro, muitas das pessoas perguntavam: tu já virou o Brasil para Cristo? São Paulo e alguns estados só vejo você Brasil para Cristo? Não, porque eu entendo que vocês têm algo para me abençoar, e eu entendo também que eu posso ser canal de Deus para a vida de vocês. Eu me senti muito honrado, porque hoje eu tive um tempinho com o presidente dessa obra. Foi algo assim muito interessante, foi muito bom estar junto com aquele homem, porque a gente pode a cada dia aprender um com o outro. Quando a ministra de louvor estava aqui, eu aprendi mais um pouco. E ali estava também, junto com o filho do missionário. Também foi algo assim muito interessante, aprendi muito, algumas coisas. E também hoje, pela misericórdia de Deus, estava junto com a irmã da esposa do missionário. Então foi algo assim muito fantástico. Hoje, na realidade, eu passei por um seminário aqui na terra, e isso é interessante. Às vezes existem situações que a faculdade, os livros, não nos vai nos dar bagagem, mas a gente entende que toda a experiência que a gente pega na questão do movimento da vida são bagagens que, na verdade, a gente leva para todo o nosso destino. Então eu me sinto muito honrado, porque eu já estou retornando para o Rio de Janeiro. Acredito eu que durante esse período até dezembro eu não devo sair para lugar nenhum, porque na realidade nós temos um ano de 2021, e eu tenho a certeza que no ano de 2021 será ano de colheita. Pastor, será ano de colheita? É. Mas a minha pergunta é: você se organizou no ano de 2020? Só colhe quem se organizou. Só colhe quem plantou. Quem não se organizou e quem não plantou não tem nada para colher. Só que os grandes problemas nos dias de hoje, a pessoa não planta nada e quer colher tudo. Só na terra que não planta nada, colhe tudo. Pastor, como assim? Porque as pessoas são conduzidas por aparência. E o reino de Deus é conduzido por consistência. É porque às vezes tem pessoa que não entende a profundidade do negócio. Porque quantos são nos dias de hoje? A temática é o quê? Cura da alma. Quantos são as pessoas nos dias de hoje que são conduzidas por aparência? Por isso que muitas das vezes fica frustrada no seu destino e frustrada no seu futuro. Porque na realidade a alma ainda não houve cura. E quando nós vivemos de aparência, muitas das vezes de fora pode estar refletindo algo muito interessante, algo bom, mas por dentro pode estar passando uma grande dificuldade. Mas eu tenho a certeza que Deus tem cura nessa casa para a tua vida, nessa noite. Deus tem cura para o nosso destino. Pastor, para a vida! Não, Ele tem cura para a vida. Então quando fala que tem cura para a vida, Ele tem cura para o presente. Porque hoje Ele tem cura aqui, mas Ele também tem cura para o destino. Pastor, cura para o destino? É, porque tantas são as pessoas que pegam sonhos em gaveta. Então você precisa ser curado para que você possa avançar no destino. Pastor, tu já está começando com jargão de pregador, aqui é Brasil para Cristo, aqui a gente gosta de Bíblia. Não, é porque se você for entender toda a temática da questão psicológica, tu vai entender que existem pessoas que estão aprisionadas no presente, porque estão aprisionadas em prisão sem muro, e essas pessoas estão acorrentadas para poder viver um destino de excelência. Amém? Eu trago aqui um abraço da minha esposa. Aqui eu não sei se eu falei, eu particularmente, eu sou casado com a crioula mais linda do universo. Ó, isso aí já era uma deixa para quem é casado e para quem é noivo. Só não é uma deixa aí para quem é namorado, porque namorado tem que segurar um pouco o trem. Mas para quem é casado já é uma deixa. Porque na verdade, a ministra de louvor também falou aqui, a gente na verdade já tem uma correria da vida, e quantas das vezes a gente não dá atenção, não dá valor para as pessoas que estão do nosso lado. E a vida vai caminhando, e a vida vai andando, e nós não vamos valorizando as pessoas que estão do nosso lado. Aí o filho do missionário mandou eu mandar um abraço e um beijo para minha esposa ao ar. Eu vou lá e vou cortar aquele negócio para poder fazer uma média, né? Em casa, né? Eu não sou bobo, né? Então nós estamos aqui com estamos aí com 2 livros, ainda tem um pouco do nosso material, O Poder da Porta. Dentro desse livro, eu vou falar um pouco sobre a psicologia de Jesus, porque foi o maior psicólogo sobre a terra. O interessante que me chama a atenção quando nós falamos do maior psicólogo sobre a terra, que muitas das vezes a gente conta a nossa vida para todo mundo, mas a gente não conta a nossa vida para aquele que pode resolver todas as coisas. E aí,
Quando nós contamos as nossas vidas para todos e não alcançamos o resultado que nós esperamos, aí nós ficamos o quê? Frustrados. Quando nós falamos de frustração, nós vamos entender que ele é uma maior psicóloga. Ei, se você talvez está desenhando algumas coisas para o teu presente, para o teu destino, e talvez algumas coisas saiu do teu controle, eu quero te dizer que o maior psicólogo, o psicólogo dos psicólogos, ele está aqui nessa noite, e ele tem presente para essa igreja maravilhosa e linda. Dentro desse livro também, eu vou falar de algumas coisas que nós projetamos na nossa vida, área empresarial, área estudantil, ou talvez também na área amorosa. E aí existem alguns projetos nossos, desenhos nossos, que a qual a gente não consegue concretizar. E acabamos, na verdade, ficando frustrados, acabamos, na verdade, parando a nossa marcha, acabamos, na verdade, não acreditando que realmente naquilo que Deus é capaz de executar, é capaz de fazer. E por isso que quando eu escrevi esse livro, eu estava pensando nisso, falando sobre o poder da porta. Porque a Bíblia vai dizer no Evangelho de João que Jesus é o quê? Jesus é o quê? A porta. Então, se a porta, vira para o seu irmão e fala, é porque tem uma oportunidade para você nessa noite diante de você. Mas quantos de vocês talvez ficaram frustrados na vida empresarial, tentaram a primeira vez, tentaram a segunda vez, tentaram a terceira vez? A ministra de louvor já está ali, meu Deus do céu, está falando da minha vida? É o Espírito Santo nessa noite, ele está aqui. E o Espírito Santo, muitas das vezes, quando ele fala de certas intimidades sua, é porque ele quer gerar cura na tua vida, ele quer gerar cura na tua alma, ele quer gerar cura sobre o teu ser. Então, quando eu escrevi esse livro, eu estava pensando um pouco nisso, que são pessoas que desenham projetos, são pessoas que pensam na área empresarial e acabam não conseguindo. E aí, na realidade, o termo que vem sobre a sua mente é a incapacidade. Mas quem falou para você que você é incapaz? Eu gosto de Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que podemos todas as coisas. Em quem? Naquele que nos fortalece. Amém? Também nesse livro, Destruição entre Pais e Filhos, dentro desse livro eu vou falando um pouco sobre comunicação. Meu pastor, posso tirar o blazer? Tá calor aqui. Será que Jesus vai tomar essa igreja hoje? Eu sou difícil de sentir calor, hein? Meu Deus. Mas como estou aqui a segunda vez, né? Deixa o dia que eu vim pregar para jovem, né? O dia que eu vier pregar para jovem, a gente vai ver jovem para lá, jovem para cá, vai ver jovem correndo no meio da rua. Desça para uma outra realidade. Não tem pessoas que talvez vão falar, pastor, quem é esse cara que o senhor trouxe para cá? Mas o que faz isso? Ativar. Quem ativa é a palavra, não sei eu não. Quem ativa é o Espírito Santo, não sei eu não. E o Espírito Santo, ele faz o que quer, na hora que quer e aonde quer. Quando eu escrevi esse livro, eu estava pensando sobre comunicação. Porque na realidade a comunicação é uma arte. Primeiro, para se comunicar precisa ter de 2 ou mais pessoas. E quantas são as pessoas nos dias de hoje que acabam não chegando aos seus objetivos porque não se comunicam de maneira correta? Então, quando eu escrevi esse livro, eu estava pensando em alguns lares, algumas casas que são destruídas pela falta da comunicação. Porque a boa comunicação, ela nos leva para um outro nível. Vira para o seu irmão e fala, boa comunicação, ela nos leva para um outro nível. Pastor, como tu pode provar isso? Já reparou que existem pessoas totalmente com muita habilidade, com muito intelecto, e acabam não chegando nos objetivos a qual ele deseja? Por que não chegam? Porque não sabem se relacionar de forma correta. Porque a comunicação, dentro da sua etimologia da palavra comunicação, a comunicação ela precisa de relacionamento. Se você se comunica com as pessoas e as pessoas não entendem tudo aquilo que você fala porque você não se relaciona. É por isso que muitas das vezes você não tem êxito naquilo que você está buscando diante de Jesus. Pastor, onde está isso? Está no Evangelho de João. A Bíblia diz, a Bíblia vai dizer, não sou eu dizendo, é a Bíblia dizendo, se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirás o que quiser e será o quê? Feito. Não foi eu. É que é o seguinte, eu tenho que saber me relacionar com Ele, para que Ele possa se relacionar comigo. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas na realidade, Jesus, a pessoa está na igreja, a pessoa está em Jesus, mas Jesus não está nele. Então por isso que existem algumas coisas que você pede, que você se comunica, e existem algumas coisas que não são adquiridas por você, porque na realidade precisa entender esses dois polos, que você tem que estar nele e eles têm que estar em você, para que tudo aquilo que você peça possa ser para o louvor dele e possa se concretizar na terra. Quando eu escrevi esse livro, eu estava pensando nisso,
Porque existem alguns lares que estão sendo destruídos pela questão da falta de comunicação. Quando nós falamos sobre a questão da gerência de filhos, educação de filhos, nós vamos entender que existem alguns filhos nos dias de hoje, que esses filhos têm se perdido na caminhada, perdido no seu destino. Por quê? Têm se perdido? Porque na realidade os pais desse século, do século 21, não entendem, não compreendem que nós temos que botar limite na casa. Existem filhos que na verdade são educados, e esses filhos, na verdade, não entendem a palavra não pode. Não entende a palavra agora não dá. Por quê? Porque na sua base não foi colocado limite. Ele não sabe diferenciar em seu intelecto o que é sim ou não. O não para ele é sim, o sim para ele é sim. Porque falta limite. Só que quando nós falamos de educação nos dias de hoje, os filhos são bênção. Os filhos são a coroa de Deus sobre a nossa casa. E por que muitas das vezes, eu estou falando para pais aqui na internet, para mães aqui na internet, e por que muitas das vezes, quando o seu filho na realidade está tirando a sua paciência, o que você faz é botar celular na mão dele? É isso ou não é que faz? Se ele é bênção, o que na realidade que a gente precisa é entender que é nós que temos que conduzir os nossos filhos no caminho. Mas o grande lance, quando o Provérbios, se eu não me engano, capítulo 20, versículo 6, se eu não me falha a memória, vai dizer que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho. Preste bem atenção, só ensina no caminho quem conhece o caminho. Por isso que existem filhos que estão se perdendo, porque de fato, os pais que estão educando seus filhos não conhecem o caminho. Pastor, me dá um exemplo clássico, um exemplo básico de ensinar o filho no caminho. Se você quer que teu filho leia a Bíblia, tu tem que fazer o quê? Ler Bíblia. Porque na realidade, depois de uma certa idade do filho, o filho na verdade não é conduzido por palavra. O filho é conduzido simplesmente pelo exemplo. Isso não é só liderança não, até dentro da casa. Isso não sou eu que digo, é a psicologia que vai dizer. Por isso que eu tenho que conhecer o caminho, para que meu filho possa seguir o caminho. Porque meu filho dentro da casa, quando nós trabalhamos os pilares da casa, quando nós entendemos o que é trabalhar pilar, os nossos filhos vão entender o seguinte, que eles na verdade não vão se tornar mentirosos porque os pais não são mentirosos. A gente tem que compreender isso. Amém? Que Deus possa abençoar você. Nossos materiais estão ali do lado de fora. Eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia em João capítulo 5. Pode me arrumar mais uma água, por favor? João capítulo 5. A partir do versículo 6. E Jesus, vendo este homem deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse, quer ficar são? Ou outras traduções, quer ficar curado? Versículo 7. O enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando as águas é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro diante de mim. Quando nós olhamos para o contexto do texto a qual nós fizemos menção, é um texto conhecido da igreja, é um texto muito usado pelos pastores, muito usado por muitos pregadores, mas eu quero nesta noite, talvez te mostrar algumas coisas que estão muito nítidas sobre esse texto, e muitas das vezes nós não temos conhecimento por não estar atento à leitura do texto. A Bíblia vai mencionar que esse certo homem, ele estava há 38 anos no tanque de Betesda. E esse tanque de Betesda, ele é conhecido como casa de misericórdia. Tanque de Betesda significa casa de misericórdia. O que me chama muita atenção, que ele é conhecido como casa de misericórdia, quando eu entendo casa de misericórdia, é porque na realidade casa de misericórdia é porque é um lugar onde há perdão sobre o lugar. Mas a Bíblia vai mencionar que o povo a qual fazia menção sobre este lugar que a Bíblia vai relacionar, eram pessoas que tinham sérias limitações. Nós podemos perceber no versículo 3 que a Bíblia vai dizer que havia enfermos, coxo, paralítico, pessoas que tinham uma certa limitação sobre esse lugar. E cada vez mais enchia.
Porque o mesmo texto a qual nós fizemos menção nessa noite é um texto que a Bíblia vai dizer que os judeus estavam numa festa. Mas se eles estavam numa festa, eles estavam preocupados com aquele ambiente? Todos nós que conhecemos Bíblia, vamos saber que aquele lugar, todos aqueles que eram escória, diante aquele momento a qual os romanos estavam vivendo, ou o povo de judeu estava vivendo, essas pessoas que tinham uma certa limitação na sua vida, eles eram colocados sobre este lugar para não trazer transtorno e não trazer perturbação àqueles que eram são. Então nós podemos entender muito bem que eles que estavam ali, os judeus ou os romanos que estavam ali, não estavam preocupados com as pessoas que estavam naquele lugar. Nessa noite eu quero pregar uma mensagem com uma temática, com um tema: pessoas que estão aprisionadas em prisões sem muro. Vira para o seu irmão e diz assim: pessoas que estão aprisionadas em prisões sem muro. Esse é o grande problema da sociedade nos dias de hoje. Porque quando eu faço menção pessoas que estão aprisionadas em prisões sem muro, nós vamos entender que essas pessoas estão aprisionadas não porque estão acorrentadas. Essas pessoas estão aprisionadas porque na realidade elas estão aprisionadas sobre a sua mente. Porque elas estão livres, mas se sentem prisioneira. Estão livres, mas se sentem com limitação. Estão livres, mas são pessoas que na realidade se sentem como uma pessoa incapaz de executar a missão a qual Deus chamou. Estão livres, a gente precisa entender isso aqui. Estão livres. Quando nós olhamos para a narrativa do texto, a gente vai perceber que esse homem estava há 38 anos naquele lugar. Esse homem tinha uma certa limitação sobre a sua vida. Mas o texto bíblico, a qual nós lemos no versículo 6, vai trazendo menção que a Bíblia vai mencionar que Jesus o vendo. Deixa eu falar uma coisa para você, que já tem uma palavra profética aqui para você. Já tem uma palavra libertadora aqui para você. Já tem uma palavra de destino aqui para você. Jesus o vendo. Então, mediante aquilo que você está passando, Jesus está vendo, porque Ele não perdeu o controle. Pastor, você não conhece a minha situação. Não interessa, mas Ele conhece todas as coisas. Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele não perdeu o controle da tua família. Ele não perdeu o controle da sua caminhada. Porque a Bíblia vai trazer menção. Jesus o vendo. Para aquele homem ele estava passando uma certa limitação, uma certa calamidade. Mas a Bíblia vai trazer menção que Jesus estava vendo. Talvez você está falando assim: eu estou numa dificuldade, eu me sinto parado, a doença alojou sobre a minha casa, eu estou prestes, na verdade, separar, acabar com o meu casamento. Eu estou prestes a perder o meu emprego, porque eu estou procurando uma vaga de emprego e não consigo. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus o vendo. Jesus está vendo todas as coisas. Jesus conhece todas as coisas, porque a Bíblia vai trazer menção que Ele é o alfa e ômega. Então todo o controle está sobre a mão dele. Pastor, diz isso na Bíblia, porque eu gosto de Bíblia. Aqui nós vamos entender sobre a questão da vontade soberana. O que é a vontade soberana? Porque todo o poder está nas mãos dele. Vontade soberana. Todo o poder está sobre a sua mão. Não entre em desespero. Não perca o equilíbrio da sua vida. Todo o poder, vontade soberana dele. Nessa noite, Deus vai liberar uma palavra de vitória, uma palavra de cura, uma palavra de nova caminhada e novo destino sobre a tua vida. Mas a problemática deste homem está sobre a mente dele. Mas pastor, ele tinha uma certa limitação física. Sim, de fato, está no texto. Mas existem pessoas que têm limitação física, mas essas pessoas não param de viver. Existem pessoas que têm limitação física, essas pessoas não param de sonhar. Esse homem tinha parado de sonhar. Pastor, de onde tu tirou isso no texto? Está no texto. Olha aí. A Bíblia, no versículo 6, quando Jesus vai chegar para esse homem e pergunta a esse homem
Se esse homem quer uma oportunidade da vida ser totalmente transformada, esse homem entra com o quê? Com questionamento. Uau! E quando ele entra com questionamento, ele na realidade vai falar que Jesus é insuficiente. Pastor, insuficiente é. Porque quando na realidade você perde o equilíbrio, perde o eixo da tua vida emocional, é porque você está dizendo que Jesus é insuficiente para mudar a tua realidade. Pastor, mostra isso no texto porque eu não estou entendendo, eu quero que fique claro. Está no texto. Porque Jesus vem com uma oportunidade de mudança sobre a vida desse homem, e esse homem entra com questionamento, é igual você. Quantas das vezes Jesus te dá uma oportunidade da sua vida ser transformada e tu entra com questionamento? Ele te perguntou sobre o questionamento? Ele simplesmente levou uma oportunidade. A posição tua tem que ser, eu quero ou não quero. Não é questionar. Quantas são as pessoas nos dias de hoje, em vez de na verdade vir para a igreja para louvar, para engrandecer Ele, as pessoas vêm para poder reparar outro. Uau! Quando nós estamos diante da grande assembleia, a qual nós temos que simplesmente adorar Ele, e paramos para poder olhar a vida dos outros, a nossa vida fica parada. Jesus leva uma oportunidade de mudança. O que esse homem entra com questionamento para a pessoa de Cristo? Ele vai dizer, não há nenhum homem capaz. Jesus era homem? Sim ou não? Ele teve fome, teve sede, se alimentou, ele era homem. Ele também era Deus? Porque ele foi concebido por uma mulher sem ter contato sexual de um homem com uma mulher. Então ele era 100% Deus e 100% homem. Ele vai chegar para Jesus e vai dizer, não tem nenhum homem capaz. Ele estava diante de um homem. Quantas das vezes nós somos assim? Temos essa mesma temática. Nós estamos diante do Cordeiro, aquele que pode transformar a nossa vida. E nós recuamos da batalha. No exército de Deus e avançar, avançar, avançar. No exército de Deus não existe recuar. Recuamos simplesmente com uma estratégia, para que a gente possa se recompor na batalha no mundo espiritual e avançar. Essa noite não é noite de recuar. Essa noite é noite de avançar, porque os nossos netos são vitoriosos, a nossa família é vitoriosa, os jovens dessa igreja é vitorioso, o povo dessa igreja é vitorioso. Ele vai dizer, não tem nenhum homem capaz. Ele estava falando que Jesus era incapaz. Mas quando Jesus entra nessa porta conhecida como Porta das Ovelhas, isso aqui é muito profundo, porque aqui há toda uma contextualização teológica dentro disso. A Porta das Ovelhas, por que era conhecida como Porta das Ovelhas? E tinha de várias portas, mas por que Jesus acha de entrar naquela porta? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus o vendou. Jesus, na verdade, nessa noite, Ele vai vir de encontro às tuas necessidades. Jesus, nessa noite, vai vir de encontro à porta do teu coração. E Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se deixar, entrarei e cearei. Pastor, essa palavra é só para quem ainda não conhece Jesus. Tu acha que Jesus é limitado só para isso? Pastor, a maioria dos pregadores que eu escuto é porque o pregador não tem relacionamento com ele e não entende a profundidade. É para isso, mas tem mais. Sempre tem algo novo da parte de Jesus. O grande lance é que você precisa ter relacionamento com Ele para entender que sempre tem algo a mais para a igreja de Cristo Jesus. Vai depender de quanto você está disposto a se relacionar com Ele. Porque a Bíblia vai dizer que Ele tem novidade de vida.
O que foi para ontem é para ontem, o que tem para hoje é para hoje. O que vai ficar de fato até a eternidade são os conceitos, preceitos e as normativas daquilo que a Bíblia diz. Mas acontece que vida com Deus, experiência com Deus, tem novidade de vida todos os dias para cada um de nós viver diante dele. Quando ele escolhe a porta das ovelhas, porque na porta das ovelhas é onde o sacrifício entrava para o templo. Segundo os estudiosos vão dizer que Jesus estava indo para a festa. Qual festa? A festa da Páscoa. Então, se ele estava indo para a festa da Páscoa, segundo os estudiosos, é porque na realidade o Cordeiro estava entrando. Ah, você não entendeu isso não? O Cordeiro estava entrando ali. Por que o Cordeiro estava entrando? Porque ele ia mudar a realidade daquele lugar onde havia coxo, onde havia paralítico, onde havia pessoas aprisionadas. Ei, eu quero dizer que o Cordeiro de Deus está aqui nessa noite. O Cordeiro de Deus, do sangue, ele na realidade protege. O Cordeiro de Deus, quando ele se manifesta, é porque ele gera transformação sobre a casa, transformação sobre a nossa vida, transformação sobre a nossa família. Porque sangue, Êxodo capítulo 12, todos conhecem. Quando botaram o sangue nos umbrais, pega isso aqui. O anjo da morte, ele não entrou sobre a casa. Ele não passou sobre a casa. O anjo da morte, ele na realidade, quando ele via a casa, ele fazia isso. Eu quero dizer para vocês que tudo aquilo que tiver de mal sobre a casa de vocês, nessa noite Jesus vai jogar por terra pelo nome poderoso de Jesus. Pastor, eu nunca vi falando sobre isso, que o anjo, ele na verdade, ele transpassou a casa. Ele passou, quando ele viu, porque ele viu sangue. Então quando ele viu o sangue, ele saiu, ele não entrou. Porque já ouvi pessoas, na verdade, falar que o Cordeiro passou. Se ele passou, ele já era a morte da casa, pô. Sabe aquela questão de quando tem certas situações que tem que acontecer com você e você vê o livramento na tua presença? Esse na verdade é o poder do Cordeiro. Esse na verdade é o poder do sangue. Então quando Jesus escolhe entrar na porta das ovelhas, a graça estava entrando ali. Eu quero te dizer que tem graça de Deus aqui nessa noite para você. Tem graça de Deus, você que está internauta, que está ouvindo essa live aonde você estiver. Existe graça de Deus aqui nessa noite. Quando na realidade ele entra, ele vai chegar diante daquele homem para gerar algo novo na vida daquele homem. Mas aquele homem, ele entra com um questionamento. Por que ele entra com um questionamento? Porque ele estava há 38 anos parado no mesmo lugar. Quantos são as pessoas que estão paralisadas com a sua vida, seus projetos, sua vida empresarial, certas áreas da vida amorosa, e a pessoa diz o quê? Para mim não dá. Já tentou 7 empresas, 8 empresas, 20 empresas, não dá certo. As pessoas na verdade falam como falou para o pastor Silas de Malafaia. Ó, quando ele, a família falava isso, ó. Quando ele te chamar para abrir uma empresa, corre dele. Porque tem uma maldição na vida dele. Até ele, na verdade, chegar, se eu não me engano, até a 10ª empresa falida. Quando chegou na 9ª empresa falida, chegou na 10ª, aí surgiu a Central Gospel. Pastor Josué, que trabalha com famílias de casais. Pastor Josué foi 6 igrejas que foram fechadas. Aonde a sua esposa e a sua família dizem: esse negócio de abrir igreja não é para você. Mas sabe aquele negócio quando você entende que tem algo a mais? Sabe quando você entende que na verdade quem te chamou é aquele que te chamou, o Cordeiro que te chamou? Você na verdade vai insistir porque você sabe que todos aqueles que deram errado é porque tu está num treinamento. Tu está num treinamento. Pastor, treinamento é. Porque a crise ela não tem poder de te destruir. A crise ela só vai te destruir dependendo daquilo que está dentro de você. Pastor, como é que é isso? Aquele homem tinha que entender isso. Aquele homem estava com uma crise há 38 anos. E quando ele vê uma oportunidade diante dele, ele não vai entender a oportunidade. Mas eu quero dizer que tem oportunidade de Deus aqui nessa noite para você. E você vai sair daqui curado.
Quando a gente olha para esse contexto, quando eu falei que a crise, ela não tem poder de nos destruir, porque a crise ela só vai destruir dependendo daquilo que encontra dentro de você. Tem fé aí? Tem esperança aí? Tem determinação aí? A Bíblia vai dizer que o choro pode durar mas pela manhã, alegria vem. Então nessa noite é noite de alegria. Nessa noite é dia da alma ser totalmente transformada. Por quê? Porque vai haver uma metanoia dentro de nós. A crise, ela tem 3 níveis e 3 estágios. Vira para o seu irmão e fala, 3 níveis e 3 estágios. O primeiro nível, ela é destrutiva. Mas dependendo do que acha dentro de você. Se a crise dentro de você bater e falar assim, tem esperança, tem fé, tem alegria. Eu quero... Aqui não pode correr, né? Tem algo a mais dentro. Meu Deus. Pô, tem algo aí dentro. Tem algo batendo aí dentro. Tem algo pulsando aí dentro. É porque o Espírito Santo, ele está te aquecendo e te inflamando, para que você tire o projeto da gaveta e você bote em prática o projeto a qual você tem determinado para a tua casa, para a tua família, para a tua vida empresarial. A crise só vai destruir dependendo do que encontre. Aí no teu coração, você que está aqui, ó, tem fé e tem alegria. O projeto tira para fora abaixo, moço, tem algo de Deus para você, moço. Chora mesmo, moço. Chora mesmo, moço. Porque tem fé aí dentro. Tira o projeto, ainda não acabou. É só uma vírgula na tua vida, moço. A crise não vai te destruir, moço. Segundo estágio da crise, ela é pedagógica. Terceiro estágio, ela tem tempo para começar e tempo para terminar. Quem entende isso, glorifica o Senhor e exalte o Senhor. Tempo para começar e tempo para acabar. E é hoje que ela vai acabar, pelo nome poderoso de Jesus. Dá palmas para o Senhor. Glorifica Ele. Exalte a Ele. Com 38 anos aprisionado, limitava a visão dele. Porque a oportunidade de mudança estava diante dele. Mas 38 anos, incapaz, se sentindo incapaz. Pastor, como é que tu prova isso no texto? É simples, está no texto. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer que vem outro diante de mim, desce e é o quê? Curado. Mas Jesus vai levar uma oportunidade para esse homem fantástico que eu vou falar aqui. Vocês já olharam no texto que por 2 vezes tem a palavra agitado? Está no texto ou não está? Quem já olhou isso no texto? Está aí no texto. Agitado vai trazer dimensão de quê? De disputa. Agitado vai trazer menção de quê? Contenda. Jesus estava falando para ele, estava levando oportunidade para ele, para dizer o seguinte: sai dessa vida agitada, rapaz. Sai dessa agitação, rapaz. Jesus diz: se o fardo é pesado, troca com ele, que o fardo dele é leve. Jesus quer tirar pessoas da agitação da vida aqui nessa noite e quer conduzir você nos teus projetos ideais, na tua vida por águas tranquilas. Porque o texto vai trazer menção de agitação. E ele vai dizer: vem outro diante de mim e desce. Porque havia uma cultura sobre aquela região, que havia um único anjo que descia, movimentava as águas, e o primeiro que descia era curado.
Mas esse homem tinha uma limitação. Quantos aqui nessa noite tem alguma limitação? Mas eu quero te dizer que aquilo que é limitação, que impedia de você avançar, essa limitação nessa noite vai cair por terra pelo nome poderoso de Jesus. Pastor, eu já percebi que o senhor conhece um pouquinho de Bíblia. Não conheço só um pouquinho de Bíblia. Eu tenho experiências também. Para eu finalizar. Há 9 anos atrás, fui acometido de uma enfermidade. Passei por uma cirurgia de 12 horas de uma cirurgia. Dessa cirurgia, quando eu saí dela, eu saí na cama e com 5 dias eu teria que estar andando. 30 dias se passaram e eu não andava. 60 dias se passaram e eu não andava. 80 dias se passaram e eu não andava. E aí começou a ficar estranho o negócio. Mas sabe aquele negócio que existia algo aqui? Se lembra que eu falei de prisões sem muro? Eu não estava andando, mas tinha fé, consciência, fé, determinação. Havia algo a mais aqui. Passando 3 meses, eu comecei a andar com uma certa limitação. Essa cirurgia, ela me deu 7 parafusos dentro de mim. Essa cirurgia me deu 4 molas dentro de mim. Essa cirurgia me deu algumas hastes. Essa cirurgia me deu algumas placas dentro de mim. Essa cirurgia, ela me deu algumas limitações, principalmente na minha perna esquerda. Pastor, o senhor manca? Não. É porque eu não dou confiança para ela. Porque eu sou da fé. Porque a Bíblia, ela é bem clara quando vai dizer que eu não ando pelaquilo que eu vejo. Eu ando pelaquilo que eu creio. Pastor, onde está na Bíblia? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu não ando pelaquilo que eu vejo, eu ando pelaquilo que eu creio. Eu tenho a certeza que há uma igreja aqui que não anda pela situação que está vivendo. Existe uma igreja aqui que vai caminhar e vai andar pelaquilo que acredita e pelaquilo que o céu determinou. Esse homem, na verdade, tinha uma limitação. A limitação estava na alma. Essa limitação estava dentro dele. Jesus vai usar a soberania. Porque quem na realidade está com a alma ferida, essa pessoa não tem esperança. Essa pessoa não tem fé. Essa pessoa não tem expectativa, porque ela está tanto tempo passando pelaquela limitação que vai impedir dela visualizar o futuro. Então, com a visão a qual nós temos nos dias de hoje, a gente não consegue alcançar aquilo que Deus tem no futuro para a gente. Jesus ali vai usar a tua soberania. Aonde está escrito na Bíblia? Quando ele diz, levanta e anda. É soberania de Deus. Levanta e ande. E aquele homem vai andar. E aquele homem lá na frente vai encontrar com Jesus no templo. E a vida desse homem é totalmente transformada. Eu tenho a certeza nessa noite que Jesus tem muitas vidas para poder transformar nessa casa. Que o Senhor possa te abençoar. Meu pastor, que o Senhor possa te abençoar. Que Deus nessa noite possa derramar um bálsamo. Que Deus nessa noite possa derramar um tempo de alegria. Que Deus nessa noite possa derramar o poder dEle, a glória dEle, a manifestação sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua vida empresarial, sobre os teus filhos. Que você possa caminhar nessa noite acreditando que tem mais de Deus para as nossas vidas. Vira para o seu irmão e fala, tem mais de Deus para mim. Tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para a nossa casa. Fala que esse negócio com força. Tem mais de Deus para a minha vida. Tem mais de Deus para mim. Tem mais de Deus para a minha empresa. Tem mais de Deus para meus filhos. Tem mais de Deus para a Câmara da igreja. Tem mais de Deus para o Ministério de Louvor. Tem mais de Deus para os senhores da igreja. Tem mais de Deus para o pastor. Tem mais de Deus para a pastora. Tem mais de Deus para as crianças. Existe mais de Deus para as nossas vidas. Dá palma a Ele. Glorifica a Ele e exalte a Ele em nome de Jesus. Meu pastor.